Queridos irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos para que possamos dividir as nossas esperanças, já que as angústias estão exaradas, estão sendo captadas por todos nós. E por conta deste processo a que estamos passando, onde nitidamente percebemos, graças aos conceitos trazidos pelos próprios conhecimentos acadêmicos, para que um patógeno se aloje, seja uma bactéria, seja um vírus, nós temos que ter um campo predisponente. E nós conseguimos perceber que a humanidade se encontrava enferma. E a humanidade nada mais é do que o somatório do psiquismo, do modus vivendi de cada individualidade. Acontece, queridos irmãos, que o ser humano tem uma capacidade de autoadaptação muito grande. E nós nos adaptamos e fomos nos distanciando do roteiro e começamos a acreditar que os nossos alvos, criados pelos nossos pensamentos enfermiços, fosse o alvo, o grande propósito. E de repente esse estanque e a enfermidade se alastra em uma velocidade que nós não conseguimos acompanhar. E apesar de todo o avanço intelecto-tecnológico, o ser humano que mapeia o micro e o macrocosmo não conseguiu estancar um vírus em uma estruturação aparentemente simples. Então aqui nos encontramos a angústia, as lágrimas, claramente, nitidamente espargidas por todos nós. Então aqui nós nos sentamos para que de novo nos alimentássemos da esperança, dividindo os nossos conceitos. E até me recordo para este momento o pensamento de um homem, Jalaluddin Rumi, que Jalal quer dizer majestade, majestade das religiões. Foi um filósofo sufi do século XIII, islâmico. E ele diz, para que nós consigamos a extensão de que cada pessoa representa no caleidoscópio divino, porque nós somos essências de Deus. E quando nós nos mesclamos, sai esse perfume, que não somente é o antídoto para todos os males, mas também é a luz que guia no roteiro para que o homem se centre, volte a perceber o real propósito, o alvo destinado à sua plenitude. E Rumi diz, trago uma gota de sabedoria na minha alma, deixe eu desaguá-la no seu oceano. A composição dos seres, onde cada um de nós se torna necessário e imprescindível para o outro. Fomos nós nos distanciando do centro e começamos a desenvolver a ideia que nós somos autossuficientes, que não precisamos uns dos outros. É a ideia muito ocidentalizada, muito potencializada, onde o consumo, a capacidade de compra, a imagem, suplanta a essência. E sequer conseguimos perceber. Então faz-se necessário que nos sentemos e comecemos a dividir
o pouco que sabemos, mas não no ambiente do intelecto, não no ambiente conceitual, retórico, mas dentro do ambiente vivencial. Porque nos tornamos desconhecidos uns dos outros. Somos temerários, um para com os outros. Sequer nos percebemos em que nos tornamos. Eu sou do interior. Da época que não era não tão comum falar de doutrina espírita. Então, naquela época, as pessoas tinham medo de espíritos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os espíritas. Mas naquela época tinha. Então, quando a gente ia fazer travessias que não tinha luminosidade material dos nossos dias, existe toda uma descarga neurofisiológica de adrenalina e o coração começa a bater mais rápido, a bombear o sangue, porque se acontecer qualquer coisa, a gente corre. E naqueles trechos escuros, quando aparecia alguém, a gente fazia, graças a Deus, e se acalmava. E aí a gente caminhava descontraído e até aparentava não ter medo, senhor da situação. E o tempo passa. E nos dias de hoje, quando a gente vai chegando em qualquer canto, que aparece outra pessoa, a gente tem medo. Bombeia-se adrenalina, o coração dispara, porque o homem se tornou um predador do outro. Nós contabilizamos as diferenças. E precisamos retomar. E olha, queridos irmãos, como é que nós temos olhado? Quais são os nossos alvos? O que nós buscamos? Sei que nesses dias céleres nós não temos tido tempo, porque uma das características da pós-modernidade é de não conseguirmos ficar parados. François Lyotard, ele dizia que uma das características era que nós não temos tempo de leituras profundas. Não temos tempo. Mas nós temos opinião a respeito de tudo. Já notaram? Nós sabemos de tudo, mesmo que não vivenciemos nada. E todos nós temos opinião formada sobre tudo, como dizia o poeta. E muitas vezes as nossas opiniões periféricas, superficiais, a gente quer passar por cima de argumentações, de pessoas que estudaram, que passaram, que se dedicaram, mas a gente dá uma opinião e diz, para mim isso é assim, e finda-se. E nós precisamos rever. Então, na celeridade desses dias, onde nós não somos convidados a leituras de profundidade, porque nós desenvolvemos uma capacidade de ler muito rápido, chama-se leitura dinâmica. Leitura dinâmica, queridos irmãos, se deu há uns 50 anos atrás. Porque nós estávamos diante de livros, e os livros eram volumosos e precisávamos aprofundar o conhecimento. Não tínhamos Wikipédia, e nós tínhamos que ir para as bibliotecas, e eram livros e mais livros, e a gente precisou desenvolver. Hoje nós temos a internet que nos permite, o Dr. Google que nos permite sabermos de tudo. Então a gente mergulha numa pesquisa e a gente lê as 2 primeiras frases e passa o dedo na nossa tela touchscreen e vai ler as 2 últimas e acredita que já sabe. E a gente já está apto a discutir. E nisso nós somos formados. Por isso, queridos irmãos, que por vezes nós somos convidados a fazermos uma leitura de uma poesia. Porque não se dá para pegar a essência da poesia em uma leitura dinâmica. Não é possível. Por isso que poesia a gente não lê, a gente declama, a gente recita. Porque há uma necessidade de ler com a alma. Não com os olhos do intelecto, mas com os olhos da nossa essência. E aí, queridos irmãos e amigos, deixa-nos trazermos um destes vates tão ricos.
o nosso querido e inesquecível Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que tem tantas funções, parecido com um amigo nosso que está aqui próximo. E Fernando Pessoa, ele traz à sociedade, mais marcante que os demais, os heterônimos. E ele vai trazer esses heterônimos que nós não poderíamos dizer em que intervalo se encontram, porque eles têm vida, têm nascimento. Se esta fosse uma palavra espírita, uma palestra espírita, dizia que ela era médium, e ali seriam os espíritos, mas é só uma suposição. E nós queríamos hoje falar de Alberto Caeiro. Alberto Caeiro não é o médico, não é o engenheiro. Alberto Caeiro se apresenta à sociedade pura e simplesmente como um homem do campo, um pastor. E ele tem uma poesia que ele intitula de Menino Jesus. E ele diz assim, em algumas frases: a mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar todas as coisas. Se nós nos permitíssemos receber os ensinos do Cristo à condição de um sopro, para que o pólen divino nos fermentasse e o nosso principal olhar fosse o olhar da alma, nós reconheceríamos no próximo a extensão dos nossos sonhos. Mas como nós temos nos distanciados, e como se faz necessário retomar. Eu, esses dias, fazia uma leitura muito simples de uma passagem de Jesus. Na Boa Nova, Evangelho. A palavra Evangelho é a junção de duas palavras gregas. Nós já falamos disso. Boa Nova. E por que ainda é uma boa nova? Alguém poderia dizer, por que nós chamamos o Evangelho de Boa Nova, se ele já se encontra conosco há 2000 anos? Mas nós não vivenciamos o Evangelho integralmente. Olhemos nós em torno de nós. E no olhar do homem tecnológicos, no olhar do homem conectado. Antigamente chamava-se de high-tech. Hoje nem mais se utiliza essa expressão. Mas uma pessoa profundamente conectada, ou seja, quase todos nós, a partir dos nossos smartphones, como está o mundo? Que tem horas que você não sabe se houve uma evolução ou um retrocesso. Como nós falamos anteriormente, às vezes precisamos recolher para avançar. Às vezes precisamos de uma introspecção para que nós saiamos mais enriquecidos. Esse ensino que eu li, desta boa nova, desta tentativa de nós nos alimentarmos deste pão, a condição de fermento de Deus e nos fermentarmos. Nos diz o evangelista Lucas, capítulo 17, o versículo é o 20. Ele atesta que Jesus diz: o reino de Deus não vem de forma visível. O reino de Deus não está aqui, ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro, no meio de vós. Nós não aprendemos a degustar os ensinos do Cristo. E se nós formos fazer uma leitura dinâmica, nós não entenderemos. Se uma poesia pede a leitura com os olhos do enternecimento, a leitura do Evangelho pede o homem em sua integralidade.
Quando nós nos permitimos fazer essa leitura, nós então compreendemos que esse reino de Deus não está no meio do nosso mundo. Porque no nosso mundo tem muitos instrumentos. No nosso mundo tem a tecnologia, tem o conhecimento, tem a polarização. No nosso mundo tem a evidência, tem os títulos, tem os recursos. Então Deus seria mais um meio, um instrumento no meio desses outros instrumentos. Não pensemos assim. O reino de Deus é o centro. É o centro. Do centro nós poderemos ir para qualquer parte. Deixa-nos falar dessa simbologia. Na época do Cristo, Jesus nasce em Gaio Otaviano Augustus e Jesus retorna em Tibério César. Aí nós temos dois grandes centros em símbolos. Temos Roma. Roma não é a Itália. Roma é a cidade de Roma. Era a cidade que dominava o mundo. Era a cidade que fez a primeira proposta por conta do domínio em torno do nosso orbe. Ela fez a primeira proposta de globalização. Então, queridos irmãos, nós temos Roma, o centro do mundo, o centro dos negócios, o centro do poder ditatorial, o centro das brigas, das questiúnculas, do desequilíbrio, ao ponto de se dizer, todas as estradas levam a Roma. Mas tínhamos outra cidade. Esta outra cidade é representada pelo centro da espiritualização, Jerusalém. E Jerusalém não dominava o mundo. Jerusalém veio para fomentar ao mundo esta boa nova. Teoricamente, ali seria o celeiro. E todos que compartilhassem deste celeiro seriam os grãos de Deus. Jerusalém seria o grande embornal. E ali dentro estariam os grãos. E mais adiante nós teríamos o sopro de Deus. A semeadura, ou no contexto histórico, a diáspora. Nós conhecemos algumas diásporas, e são 3 grandes diásporas judaicas, que era a proposta de polinizar o mundo. Então, se você se espiritualizasse nessa analogia, depois você pode ir para qualquer parte do mundo, porque você ia ter o seu centro. Do centro nós podemos ir para qualquer parte, se você estiver centrado. E qual é o nosso centro? Porque todas as outras conquistas são transitórias. Mesmo que tu consigas consolidar um império, quando retornares ao plano espiritual, não levarás. Levarás os odores, os aromas, os clamores e os louvores. Se tu parte do teu centro, se o teu centro é Deus, tudo mais pode ser construído. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus, o teu centro. O resto virá por acréscimo. Diante de Marta, ele diz, só uma coisa te importa. Eis, queridos irmãos, que nós nos distanciamos deste centro. Nós conseguimos consolidar a nossa imagem, mas dentro das faces removíveis, transitórias.
Não conseguimos consolidar. Porque o mestre diz, edifica a tua casa por sobre esta construção monolítica. Jesus, mais adiante, seria dito por Pedro em sua epístola que o Cristo seria a pedra de tropeço, que foi descartada. Ora, meus irmãos e amigos, como nós temos nos centrado, o que é que nós temos construído? Porque a doutrina espírita, como proposta concatenada, recordemos-nos, nos dias de hoje, o nosso plano de ação, ou o nosso planejamento estratégico, as grandes corporações, que elas sempre têm, vamos dividir o nosso planejamento estratégico em 3 módulos, em 3 etapas, em 3 atos, em 5. Nós temos a primeira proposta. Aquele que é enviado pelo governador espiritual do nosso orbe, Moisés. E Moisés traz o decálogo. Nós temos depois a vinda do governador espiritual. Quando o amor se personifica. Foi a partir daquele instante que nós tomamos conhecimento de Deus. Tudo que nós sabemos do Pai foi Jesus, o primogênito, que nos falou, que nos mostrou. E o Cristo disse, mais adiante, eu vos enviarei o Paráclitos, o Consolador prometido. E a doutrina espírita chega. E chega trazendo os azimutes, trazendo precisamente ali os graus, os minutos e os segundos, para que o homem não se perdesse pura e simplesmente no ambiente do conhecimento e da exaustão da sua condição fisiológica. Então a doutrina espírita é lucida, a Terra é um grande educandário, toda proposta reencarnatória é proposta de evolução. Tu traz do ontem o somatório das tuas experiências, dentro da tua grade curricular já se encontra inserido como material didático o teu próprio corpo, a tua condição social, a tua condição consanguínea. Nada impede de você modificar esse status social, indo de incondição à condição de espiritualização que tinha na Índia, que ainda existe. Quem nasce pária, morre pária. Não. Se nós podemos modificar a nossa conjuntura intelectual, econômica, social, não tem dificuldades, desde que você tenha por base, que tenha como centro Deus, o reino de Deus. Senão, o que é conquista passa a ser tropeço. E nós, queridos irmãos, temos o conhecimento da doutrina dos Espíritos. E sabemos que, em verdade, o que está acontecendo na nossa sociedade é que nós não temos despertado
e não estamos vivenciando o conhecimento que nos foi ofertado. O testemunho, o exemplo do Cristo. E até mesmo temos moldado os ensinos do Mestre para as nossas questiúnculas. Temos tentado transformar os ensinos do Cristo para respaldar os nossos atos, que muitas vezes estão na contramão do seu evangelho, do seu exemplo. Então, esse blackout, esse estanque, e nos sentamos. Nos sentamos e no primeiro momento não queríamos parar. E reclamamos. E nos debatemos. E a gente quer que a vida volte. Mas a vida não se esvaiu. A vida não se esvaiu nem mesmo para aqueles que partiram. Onde as famílias que ficaram sucadas, machucadas. As lágrimas não retidas. O alto tem agasalhado. E como o amparo divino não tem faltado. Como? Como tem sido rico o amparo de Deus. E nós estamos com o nosso conhecimento, com o avanço da tecnologia, correndo em uma celeridade dantes nunca sequer prevista, para que tenhamos uma vacina num intervalo de tempo que nunca ocorreu. Como algumas indústrias de fármacos já vacinam da probabilidade de ainda este ano. Mas e quanto a nós, o ser humano enfermiço? O ser humano que caminha contrário à sua proposta evolutiva. O ser humano que recita o decálogo viajando na velocidade do pensamento. Vem de Moisés, passa por Jesus. Cita o Cristo a partir do ouve, ó Israel. E fala-nos da doutrina espírita, entoa o cântico da caridade, mas desconhece o outro. Não aceita o outro com suas diferenças. É importante fundamentar. Uma das epístolas mais ricas daquele que logrou uma modificação em sua plenitude, Paulo de Tarso. Em sua epístola aos Romanos, ele fala do universalismo. Semana passada, nós falamos da pluriversalidade. E o que vem a ser isso? Isso não se contrapõe ao pensamento de Paulo. Universalismo, queridos irmãos, é que todos nós sejamos fraternos, de frater, de irmãos, porque temos um só Pai. Nenhuma família tem seres iguais. No ambiente dos nossos conhecimentos, nenhum ser tem uma digital igual a outro. Porque nós somos, em nossa condição, singulares, graças à capacidade criativa de Deus. Deus não se repete. O universalismo é a junção, é a aceitação de todas as pessoas como elas são, independente de sua orientação sexual, da tez da sua pele, da sua condição social, da sua condição intelectual. Cada pessoa é um mundo, um micromundo para compor o cosmos, o macromundo. O universalismo é o aceitar das pessoas como elas são.
E o que foi necessário? Foi necessário, e nós estamos passando por isso, que alguém viesse falar. Necessário. Infelizmente necessário. Da pluriversalidade. Dizer que nós temos que aceitar que existem pessoas diferentes. É desconstruir para depois construir. Porque nós construímos errados. Nós construímos um mundo dos selecionados, a partir dos valores materiais, dentro do crivo dos ditos superiores, em propostas eugênicas. Eis porque, queridos irmãos, quando nós voltamos nas diretrizes de profundidade da vida, na biblioteca que se torna os livros, as escadas de acesso ao reino de Deus, da Bíblia. A Bíblia, no seu primeiro livro, a Gênese, o Bereshit, no princípio, capítulo 1, versículo 26. Quando Deus criou o homem. Aqueles que estudam a Bíblia sabem que quando ele se refere a Adão, tem duas significações. No primeiro capítulo, Adão é a humanidade, não é o primeiro homem. No segundo capítulo, é que é um indivíduo. No primeiro é a humanidade. E Deus diz, como atesta a Bíblia, faça-se o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sermos semelhantes a Deus, é isso que nos torna filhos de Deus. E qual é o pai que não aguarda um filho em sua casa? Mas nós não voltaremos à casa do Pai se nós não reconhecermos o Pai. E o Pai não é reconhecido pelos lábios. Não só basta dizer Senhor, Senhor. O Pai é reconhecido pelos atos. E quão pouco nós atestamos a presença de Deus. Esse desalinho se dá em todos os tons da sociedade. Se dá no meio intelectual, se dá no meio de religiosos, se dá no meio de empresários, se dá no meio de pessoas também sem cultura. Nós estamos passando por um período muito difícil. Mas nós temos que saber quem somos. Por isso que a doutrina espírita estua o Evangelho. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. E nós nos intitulamos como os trabalhadores da última hora. Se nós somos os trabalhadores da última hora, nós estamos dando continuidade aos trabalhadores da primeira hora. Nós estamos falando daqueles que se permitiram morrer à condição de tochas para iluminar os nossos passos. Se nós nos permitíssemos observar com um olhar cristão o que está acontecendo na sociedade. Que grande conquista nós fizemos, é verdade. A longevidade, a qualidade de vida, a acomodação. Não é para todos. Distinções, claro que teremos. Mas nós não podemos ser indiferentes à dor do outro. Nós não podemos aceitar das nossas conquistas enquanto os outros não têm oportunidades. O cristão é aquele que cuida de si, mas cuida dos outros. E no atual contexto, queridos irmãos, nós estamos nos acostumando.
Começamos a achar que é isso mesmo. Então foi-se necessário que alguns dissessem, não só existe um tipo de filosofia, não só existe uma cor de pele, não só existe um credo religioso. Existimos todos e todos são importantes. Todos são necessários. Respeitarmos as diferenças e ainda atenuarmos as dores, esse é o nosso propósito. Então, queridos irmãos, nesse breve estacato, nós paramos para percebermos isso. Grande tem sido, enquanto neste momento nós identificamos que as coisas mais simples não fazíamos, não curtíamos a companhia, não partilhávamos e agora nós queremos e agora não estamos podendo. O plano espiritual se esfalfa para nos ajudar. Ainda outro dia eu dizia, e a proteção dos nossos irmãos que estão à frente, nos trabalhos de saúde? E os amigos espirituais diziam, o trabalho é tão rico. E eles ajudam de toda forma, ajudam até tomando conta da família que ficaram na retaguarda, para que eles tenham assim a proteção e possam trabalhar com maior empenho, só sentindo a falta, a ausência que já é dor dilacerante. Mas sabe que estão protegidos nos lares. O plano espiritual tudo pensa. E nós queremos desesperadamente. E nos esquecemos que o tempo passa. E nós não temos priorizado, não temos ido do centro para as extremidades. E aí, queridos irmãos, porque nós falamos de poesia, eu me recordei agora desta poetisa maravilhosa potiguar, Alta de Souza. E ela, através de Chico, ela diz, lembra-te, enquanto é cedo, tudo, o tempo extingue, generoso e mudo, menos o bem que é excelso arde. E onde estiveres, torturado embora, faze do bem a luz de cada hora, antes que a dor te visite. Triste tarde. Não importa as tuas conquistas materiais, não importam os teus títulos, não importam as tuas dores, os teus deslizes. Se tu não transformar todas as experiências para lastrear a tua edificação espiritual, nós sempre seremos vistos do centro para a periferia. E o nosso centro é Deus. E cada um agora parado, em reflexões, deve se permitir observar o quanto há em Deus, o quanto há de Deus em meus atos. Porque se eu estiver em Deus, o quanto Deus está em mim, eu posso me dirigir para todos os cantos e Deus se fará presente. Porque a condição de aroma divino, onde eu passar, eu aspergirei este perfume. Que estrada tu estás buscando? Qual é o teu centro? É Roma ou Jerusalém? Qual a pedra que tu eriges o destaque ou o evangelho? De que tu te alimentas? São reflexões. Nos perdoe, mas esse é um instante em que cada um deve buscar o fármaco contra esta pandemia
vem de um laboratório. O fármaco para a saúde plena vem da vivência do Evangelho. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Cada um precisa fazer a sua parte. Muita paz. Vamos agora nos prepararmos para o passe. Sentindo a companhia de Jesus através da sua luz, trazida pelos benfeitores espirituais, os irmãos familiares que já albergaram o Evangelho. Senhor, quando inibimos as nossas decisões em torno do lá fora, quando nos centramos na vossa presença, te sentimos e todos os obstáculos diminuem. Em tua companhia, tudo se torna suplantável. E quando as dores, tais quais as de agora, se apresentam de forma destrutiva, impostergável, quando estou à beira do tombo, com a cabeça querendo tocar o solo, onde nada mais importa, eu escuto a tua voz. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, Jesus, nunca houve um clamor tão grande, nunca tantas vozes em uníssonos professaram amor por ti. Ó Cristo querido, toca-nos com o teu fermento, para que em ti uma nova pessoa sejamos, e tudo já será renovado, nada mais será como dantes. Muita paz.